Olá a todos e todas. E mais uma vez o programa Escribas vem para a internet para trazer pesquisas e vários assuntos que nos interessam, que interessam ao povo de Santo. E hoje nós vamos conversar com a Marta Ferreira. A Marta é pedagoga, é formada em Pedagogia e História pela FEUC, né, Faculdade de Filosofia de Campo Grande, mestra em Educação pela UERJ e hoje professora substituta do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Marta, além disso tudo, é Iaquequerê do Ilê Axé, o Milarê e Assabá. Marta, como é que dá conta disso tudo? Não é uma coisa simples, mas a gente, como todo povo de santo, consegue articular, se ajeitar com o horário, dividir as atividades, até porque a casa de santo que eu faço parte, todo mundo estuda, todo mundo trabalha, o pai de santo também estuda, trabalha, ele é médico, é funcionário público também, é médico de família. Em Caxias, em Queimados, então a gente vai dividindo as atividades. É porque o pessoal acha que a gente nunca trabalhou, né? A gente estuda. A gente, mulher, inclusive, é multifuncional, né? A gente dá conta de uma série de coisas. Verdade, verdade. E uma das coisas mais interessantes que eu acho foi a sua pesquisa no mestrado, que é sobre as redes educativas na Casa de Santo. Por exemplo, isso quebra uma lógica de que Casa de Santo não tem educação, né? A gente não produz educação. O que eu tentei pensar foi a partir dos cadernos, que lá todos os filhos da casa, eles têm cadernos, que eu chamo de cadernos diários, né? Onde a partir do momento que tem a sua iniciação, eles vão registrando tudo que aprendem. Então, lá no Roncó, eles já começam a anotar, fazer suas anotações das rezas, de palavras em Yorubá que a gente usa nos cotidianos do terreiro. E aí a gente tem uma quantidade de crianças e adolescentes muito grande. E eu comecei a observar que esses cadernos, apesar do Babá Daniel contar os itãs de uma forma geral, e entrar no Roncó, falar de uma forma geral, mesmo que fosse um barco com 3, cada um tem a sua organização, a sua forma de organizar aquele conhecimento que está sendo repassado ali. E foi isso que me chamou a atenção para pesquisar, né? Que formatações são essas? Que redes educativas são essas que vão sendo tecidas a partir desse momento inicial de iniciação e que tem continuidade nos cotidianos do terreiro? Quer dizer, a criança entra para ser iniciada, porque ela entra para outro mundo, né, Marta? Quer dizer, como é que você percebeu essa quebra, né? Porque mesmo que a criança seja filho de duas pessoas iniciadas, quer dizer, a iniciação tem um outro peso, né? Como é que você percebeu esse rompimento, assim, e esse renascimento? Eu não sei se eu posso chamar de rompimento. Eu acho que é muito mais uma reconstrução e uma ressignificação que ele vai fazendo, né? Porque o que eu percebo nas construções dos cadernos é que eles vão juntando os elementos que eles têm de fora do terreiro, né, que são os aprenderes que ele já tem, os saberes que ele tem, junto com esses saberes que vão surgindo nesse momento de ritual ou nos cotidianos mesmo. Né? Então, na verdade, acho que não é um rompimento, é uma ressignificação, né, onde ele vai tentando hibridizar todos esses saberes. Né? E é bem interessante, até quando eu pergunto para eles, né, quando faço a entrevista, onde eles aprendem mais, ninguém fala que é mais, aprendo muito mais no Roncó. Eles falam assim, a gente aprende muito mais na cozinha. Por quê? Porque na cozinha tem todo tipo de assunto, não tem só o assunto do terreiro. Tem o assunto também do terreiro, são lá que se contam os itãs, as histórias de orixá, são lá que se fazem as comidas ritualísticas, mas tem um assunto de fora do terreiro também. Então, eu acho que por ser esse momento de multiplicidade de saberes, é que eles chamam a atenção, tanto os adolescentes quanto os adultos também, chamam a atenção para ser a cozinha, o espaço onde mais se aprende, né? Você percebeu na sua pesquisa que esses saberes, eles são incorporados na vida diária? São. Eles são incorporados até porque a gente entende a religião como uma filosofia de vida. Né? E eles vão o que eu percebo é que quando faz sentido para eles o ritual, quando faz sentido o porquê daquela reza, quando faz sentido o porquê daquela festa, ele se empodera, né? E ele leva isso para fora do barracão. Né? Claro que isso não é uma coisa
geral. A gente ainda tem crianças que têm vergonha ainda de falar por conta da pressão que sofrem na escola e tudo mais. Né? Mas a gente sente também que alguns, principalmente os adolescentes, eles se empoderam. E esse empoderamento, eu concluí, estou percebendo que a partir desses conhecimentos, a partir do momento em que aquilo ali faz sentido para ele, aquele saber, aquela construção que está sendo organizada ali, gestada naquele espaço, faz sentido. Então, se eu sei por que eu estou acendendo a vela naquele lugar, naquele momento, com aquela cantiga, então eu me empodero disso. E é isso que eu percebo nessas porque crianças. Eu sei, né? Eu tenho um conhecimento. E aí isso é carregado para a sua vida, né? Isso você leva para fora. E isso surte, por exemplo, assim, as crianças do terreiro. E aí a gente tem que pensar no terreiro que você fez a pesquisa, né? Essas crianças, elas possuem bom desenvolvimento na escola, por exemplo? Elas têm uma vida... Como é que é? Alguns sim. E é uma coisa que eu chamo sempre a atenção, né? Quando eu estou falando dessa construção, porque eu sou professora de história. E eu vejo as construções, nossa, magníficas que eles fazem naqueles cadernos, e quase todos eles têm dificuldade nas aulas de história. Eu falo, nossa, o que será que a gente faz quando está... E aí, fazendo uma autoavaliação, o que a gente faz, né, durante as nossas aulas, que a gente não consegue perceber essa riqueza. O que se faz na escola formal? Na escola formal. Que não consegue dar conta dessa historicidade. Agora, um detalhe que é importante, eles não culpam a escola. Eles dizem que é diferente. Quando eu converso com eles para saber, até um capítulo que eu falo do Yorubá, que é falado nos cotidianos, né, que é mais para pegar objetos, as rezas e tudo mais, e que eu peço para eles pensarem um pouco no aprender na escola e aprender no barracão, eles sempre chamam a atenção que na escola não dá para ser como no barracão, porque é outro ritmo. Eles falam, é outro ritmo, tem mais pessoas, aqui eu ensino também, lá é só o professor. Então eles tentam... não culpam a escola ou o professor em nenhum momento. Eles dizem que é diferente, que lá eles têm mais tempo, que tem um filho da casa que ele fala até que o ritmo é diferente. É muito mais lento. Eu posso repetir quantas vezes for necessário, que ele fala na entrevista, o Nicolas de Oxalá. Então, isso chama a nossa atenção, né? Que eles acham que a escola... Existe um formato que existe mesmo, sim. Eles percebem essa formatação. Que, aliás, é o mesmo formato da escola, dos manicômios e dos presídios, né? É o mesmo formato. Eles percebem esse formato, mas eles acham que não tem como a escola dar conta de fazer diferente. Eles defendem a escola. Esse conhecimento, né, que é um conhecimento para poucos, né? A nossa religião é uma religião iniciática, né? Esse conhecimento, ele é aprimorado na escola, ele tem lugar nessa escola? Essa criança tem lugar para levar esse conhecimento? Na verdade, isso vai depender muito da formatação da escola em que essa criança está, vai depender do grupo de professores. Como a gente está numa região da Baixada Fluminense, em que a gente tem professores... Em muitas igrejas evangélicas, a gente sente uma certa dificuldade. A gente sente que esses saberes eles são pontuais. Onde esses alunos podem mostrar os seus saberes? Em novembro, por conta do mês do trabalho da consciência negra. Aí você vê esses alunos sendo requisitados para participarem, para falarem e tudo mais, né? Não tem um cotidiano para a implementação dessa Lei 10.639. Isso a gente não vê. A Lei 10.639 é a lei... Que agora já... Que agora é a 11.645. Você pode falar dela muito melhor do que eu. E a gente não vê esse espaço na escola. A gente vê ações pontuais. Só para a gente poder pontuar com o nosso espectador. A Lei 10.639 mudou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e tornou obrigatório no currículo escolar do ensino fundamental até a graduação, a história da África, dos afrodescendentes, da cultura africana e dos negros no Brasil, né? Isso em 2003. Aí, em 2008, a gente tem a
Lei 11.645, que incorpora a obrigatoriedade do estudo dos povos indígenas, também em todas as escolas públicas e privadas, em todo o território nacional. E hoje a gente tem a diretriz curricular nacional para a educação das relações étnico-raciais, que são pautadas nessas duas leis. Só que, na verdade, a implementação, a gente vê que ela não acontece de verdade. O que a gente vê são ações pontuais. Em alguns momentos, são poucas as escolas que você consegue perceber que cotidianamente, né, na matriz curricular está inserida alguma questão afrodiaspórica, de identidade afrodescendente. Até a forma de se trabalhar a questão da escravização no Brasil, você vê que ainda é carregada de conceitos que a gente já desconstruiu há muito tempo. Né? E aí falando até como professora de história mesmo, né? Como eu vejo os colegas trabalhando essas questões, que para mim é uma dificuldade que a escola ainda tem, porque ela sempre está vinculando a questão afrodiaspórica com questões de cunho religioso. Sim. Né? É um atraso que a gente tem quando se faz o tempo inteiro esse parâmetro. E com a questão também dessa demonização de tudo que é afrodiaspórico. Né? E essa propaganda em massa disso que tá se vendo aí nas redes sociais, nas próprias escolas e tudo mais. Né? Marta, você não acha, né, e assim, eu estou jogando essa peteca para você, que falta também de nós, que somos pais e mães, exigirmos das escolas que essa lei seja implementada? Por exemplo, a escola pública, né, mesmo que o seu filho esteja na escola pública, você que é pai e mãe, você tem que fazer valer a lei, né? Claro. Você tem que exigir direitos. Não é isso que se vê, né? Não. E o que a gente vê são algumas ações isoladas. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que é chamado A Cor da Baixada. E lá é organizado um curso de extensão, não só para professores, mas para quem se interessar sobre história e patrimônio na Baixada Fluminense. E aí a gente toca nessas questões afrodiaspóricas. Né? Então, esses professores, esse curso já tá na segunda ou terceira turma, se não me engano, esses professores que estão participando desse curso, dessa formação, que é uma formação, você vê as ações deles nos cotidianos, né? Como eles conseguem colocar isso em prática e como, enquanto pais também, eles conseguem reivindicar que algumas questões sejam trabalhadas na escola. Porque ali a gente tem mestres de capoeira, professores da rede estadual, professores da rede municipal de Caxias e de outros lugares da Baixada também, e pessoas graduandos mesmo, pessoas que querem discutir ou querem saber, conhecer um pouco mais sobre a Baixada Fluminense e essa história afrodiaspórica que está ali. Né? Então, eu percebo na clientela que passa por esse curso, aí acompanhando até pelas redes sociais, são ações cotidianas e brigas cotidianas também, porque é uma luta todo dia. Né? E a própria postura também de quem é de axé dentro da escola, né? Se você... eu ando sempre com meus filhos de conta, eu ando de branco às sextas. Então, os próprios alunos, eu trabalho perto da onde eu moro, perto do barracão. As crianças do barracão que me viam com meus filhos de conta e falavam oi de longe, hoje eles já falam, pode me marcar no Facebook. Já me encontram no corredor e falam, Mutumbaia. Né? E isso no corredor cheio da escola. Então, eu acho que, por quê? É uma ação cotidiana, eles veem que eu não escondo a minha religião, que eu brigo para que a lei seja implementada, que eu reclamo, que eu tento colocar em prática. Então, isso faz com que eles se empoderem. Né? E isso vai meio que se espalhando tanto entre os filhos quanto nos pais também. Mas é um processo que é gradativo, não é rápido, né? Você tem essa experiência na escola pública, você é uma professora de escola pública. Numa escola particular, você também teria esse mesmo posicionamento? Já trabalhei em escola particular também, mesmo posicionamento, a mesma coisa. Nunca mudei a postura, tanto no espaço quanto no outro. Né? Até porque eu acho que é a questão de posicionamento, você não está errado, você não está fazendo nada de errado. Você ter essa consciência de que
você não é o diferente, não é o exótico, né? Sim. Que é um pouco isso, né? Você ter consciência de quem você é, o que você pratica. Eu acho que isso te dá uma segurança maior e isso eu venho carregando desde sempre. Mesmo antes da lei, por conta da minha questão religiosa, por conta da minha ancestralidade de família e tudo mais, eu sempre procurei saber mais sobre a história da África, sobre identidades afro-brasileiras e tudo mais. Então, acho que isso já é uma coisa que eu fui construindo mesmo antes da lei. Uma coisa interessante, Marta, que você está tocando, quer dizer, o que você tem, que você está trazendo para a gente, é uma postura política do seu barracão, né, da sua casa de santo, e uma postura política também pessoal. Mas a gente sabe que existe uma coisa que é quase uma lei do silêncio, né? Você tem vários barracões e vários sacerdotes que, olha, mas não precisa dizer, vamos quebrar aqui, não precisa levar a criança de branco para a escola, não sei. Como é que você vê isso? É porque, na verdade, essa lei do silêncio quase que é meio que incorporada nessa educação de axé, né? Só uma pausa. Tá. O carro branco é seu? É meu. Me empresta a chave que o caminhão tá pegando isso aí. Tá. Tá onde? Tá onde? Eu quero... Tá na bolsinha, no fechclé do lado de fora, essa marronzinha. Essa é. Pode pegar aqui o fechclézinho de fora. Bolsa de mulher é sempre um problema. É aqui, ó. Só tá a chave mesmo. Pronto, agora tá aí. Desculpa. Obrigada. Vamos lá. Podemos? Estava falando Da lei do silêncio. a lei do silêncio. Eu respeito quem ensina dessa forma, mas lá no barracão, lá no terreiro, a gente não tem essa prática, né, de esconder, né, de ficar silenciado, de ficar invisibilizado. Pelo contrário, a gente vai à padaria, se tiver que ir à padaria, vai, como está no barracão, vai mudar de roupa para ir à rua comprar. Não tem isso. A gente vai do jeito que tiver no barracão, nós vamos à rua, vamos lá no centro de Santa Cruz da Serra, vamos na padaria perto. É como a gente acaba se acostumando mesmo a se posicionar mesmo. O empoderamento desse conhecimento do terreiro, né? Porque conhecer é empoderar, né? Ele faz com que o filho de santo, mesmo sendo um adolescente ou uma criança, tenha uma outra relação com o espaço público? Eu acredito que sim. Eu não posso generalizar, mas eu percebo que sim. Que ele consegue lidar melhor com essas questões. Né? A gente já vivenciou algumas situações dessas em que o próprio aluno conseguiu dar conta. A própria criança do axé conseguiu dar conta das suas questões. Outros não, outros ainda... Porque é muito violento. É muito né? violento. A forma como são tratados fora do espaço do terreiro. E aí a gente fica pensando nessa coisa contraditória, né? Porque como ele se orgulha daquele espaço. Né? De cantar, de dançar, de imitar orixá. E lá fora ele tem que se camuflar, né? Tem que se esconder. E isso acaba causando sofrimento, né? E aí eu fico pensando em quanto isso atrapalha, né? Esse desenvolvimento mesmo dessa criança, desse adolescente, enquanto pessoa, né? Dele ficar se tolhindo. Então, quando ele está empoderado ou vai se empoderando, porque não é uma coisa, um passe de mágica, eu acho que vai minimizando essas situações, né? Porque ele sabe mais como ir para a luta, como ir para o embate. Né? Porque é um embate. Sim. O tempo inteiro, principalmente na escola. Né? É muito cruel a gente ver algumas situações que os alunos passam dentro das escolas. No teu barracão, você já teve esse tipo de situação? Já, ter que ir na escola e ter que comprar um barulho? Como é que foi? Eu já tive que ir na escola de um adolescente para levar a declaração de que ele tinha ficado recolhido, não porque os professores implicaram com ele, não, mas porque a equipe de gestão da escola, uma escola estadual, ficou implicando, porque ele estudava à noite, ele estava indo com boné branco, né, com a cabeça coberta. A equipe de gestão não estava aceitando, os professores não. Conseguiram lá ajeitar a vida dele com questão às avaliações que ele tinha perdido e tudo mais. A gente orienta também que eles acabou tudo, coloca tudo em dia, né, para não se enrolar.
E aí eu tive que ir à escola, conversar com a direção, explicar a situação, porque ele estava indo com a cabeça coberta e explicar que aquilo era intolerância, né? Para a gente não ter que passar por uma situação mais complicada do que aquela, né? Aí acabou parando. Diz para mim, Marta, qual é o desafio? Que isso é uma coisa que eu tenho sempre vontade de perguntar, porque eu tenho sempre vontade de comparar as nossas histórias. De ser uma mulher de orixá, né? Porque você, antes de ser mestra, antes de ser uma mulher que está na academia, você é uma mulher de orixá, né? Como é que é? Né? Como é que é para você estar disputando um espaço na academia desta forma? Na verdade, o que a gente vai percebendo é alguns olhares, né? As pessoas, a princípio, a impressão que eu tenho, até quando você está estudando ou quando você está trabalhando numa universidade, e na universidade pública, alguns olhares, isso aí deve ser moda. Né? Ah, sim. Não, daqui a pouco deve parar de andar assim. Enfim, você percebe algumas nuances dessa. E aí quando vem que você não é moda, que é ser você, naquele espaço, que você sabe o que você está falando, que você sabe o que você está fazendo, que você sabe trabalhar, né, que você tem embasamento teórico e que você também conhece bem a sua religião e sabe do que você está falando, isso acaba te dando uma certa respeitabilidade também. Né, eu percebo isso até pela fala dos próprios alunos da universidade. Nunca tinha ouvido falar de candomblé dessa forma. Né? Nunca tinha ouvido falar... não sabia disso, não sabia que era assim. Sacrifício... come, não fica estragando. Então, isso eu acho que eu consegui a partir do meu empoderamento, enquanto mulher negra, né, candomblecista, tanto que em todas as comunicações que eu vou fazer, você já até assistiu, eu me apresento, eu sou Marta Ferreira, Marta de Oxum, Iaquequerê do Ileaxão, Milarei Assabá. Essa é a minha apresentação, porque essa sou eu, essa é a minha identidade. Eu não vou jamais falar, eu sou Marta Ferreira, mestre em educação. Nunca vai ver isso, né, porque eu sou composta por muito mais do que isso. E faço questão de mostrar isso, de mostrar quem eu sou de verdade, porque é aquilo que a gente estava falando no início, candomblé é filosofia de vida. Sim. Né? Eu carrego o que eu aprendo para fora do barracão. A questão da hierarquia, a questão da luta, a questão do posicionamento político, né? Tudo que eu aprendo, que a gente não para nunca, tudo que eu aprendo eu levo para a minha vida e para a minha vida profissional. Então não vou dizer que é uma coisa fácil. A gente vê olhares, a gente vê risinhos, né? E aí eu faço questão de perguntar, né? Algum problema? Porque é uma pessoa doce, né? Uma pessoa de Oxum doce. Já tive casos na escola de pegar a lei, colocar no mural da escola, de ouvir risinho, fui lá, imprimi a lei, intolerância, coloquei no mural, para as pessoas saberem que intolerância é crime. Né? Às vezes as pessoas são desinformadas, mesmo as pessoas precisam ser informadas, ainda mais professores. Então, é uma luta e é um posicionamento político cotidiano, acredito nisso. Cadernos de Iaú, cadernos de... Diários, né? São levados para toda a vida? Para toda a vida, porque eles não param, a gente aprende todo dia. Então, todo dia você está registrando, você está ressignificando, você está colocando alguma coisa no seu caderno. Bom, já fica aqui o convite para você vir dividir essa bancada aqui do Escribas comigo. Por favor, vai ser uma honra e vai ser maravilhoso. Gente, essa foi a Iaquequerê, Marta de Oxum, do Ileaxé, Omilarei e Assabá, mestra em educação, professora de história e pedagoga. Grande prazer, né? Até a próxima. Obrigada.